processo pacífico foram eleitos e empossados os 5 novos quadros para o corpo diretivo da Frelimo. São eles: António Nikissi, deputado que passa para as funções de secretário para mobilização e propaganda. Esperança Bias, antiga ministra dos Recursos Minerais e membro da Comissão Política da Frelimo, que passa para as funções de secretária da Administração e Finanças. Agostinho Trinta, antigo primeiro secretário em Nampula e atual governador de Inhambane, que passa para as funções de secretário de organização. Shaquille Abubakar, administrador de Monapo em Nampula, que passa para o lugar de secretário para a área de economia. Helena Mwando, eleita secretária para a Organização Social. Os 5 eleitos vão se juntar a Aida Libombo, antiga vice-ministra da Saúde e secretária das Relações Exteriores, e José Augusto, atual secretário para os Assuntos Parlamentares. Saem da estrutura do comando do partido por incompatibilidades Edson Macuacua, Damião José, Carlos Moreira Vasco e Sérgio Panti. Amanhã Nakari e Carolita Namachulua renunciaram aos cargos. Os novos nomes do Comitê Central abrem vagas para 3 deputados na Assembleia da República, um administrador e um governador. Os recém-eleitos para o secretariado do Comitê Central da Frelimo esperam apoio dos militantes e dizem que vão honrar o compromisso de conduzir o partido à vitória. Grande responsabilidade, de muitos desafios. Vou abraçar uma área que não é fácil, mas irei tentar fazer o melhor possível com o apoio de todos os camaradas desta grande família que é a Frelimo. É um momento de muita alegria para mim, de muita honra. Significa que o nosso partido confia-nos uma tarefa da qual nós iremos cumprir. Esse significado de trabalho, e nós vamos fazer jus a este voto de confiança que o Comitê Central, a direção do nosso partido, nos coloca. Os militantes da Frelimo são todos porta-vozes da Frelimo. Naturalmente que poderá existir a figura, quem vai vincular e interagir com a imprensa, mas todos os militantes, todos os quadros da Frelimo são porta-vozes, são embaixadores da Frelimo. E nesse sentido nós esperamos que todos os nossos militantes, simpatizantes possam colaborar com a imprensa. Vou continuar a lutar pelos desejos do povo, responder àquilo que são as necessidades do povo, mas no partido. E sentimento nessa altura? O sentimento é bom, eu penso que isso mereceu uma confiança do partido, sim, que me indicou para que eu viesse assumir esta parte. O presidente da Frelimo destaca que é preciso continuar a apostar na coesão para enfrentar os desafios da atualidade. Filipe News diz ainda que para a Frelimo, promessa é dívida. No discurso de encerramento da segunda sessão extraordinária do Comitê Central, o presidente do partido começou por reconhecer o papel dos quadros que saem da direção da Frelimo. Aos camaradas secretários cessantes vai a nossa palavra de apreço e reconhecimento. Durante vários anos deram o vosso contributo para que o secretariado cumprisse o seu mandato. Fizeram-no de forma abnegada e exemplar, o que reconhecemos e saudamos, e como troféu do vosso desempenho são os resultados das últimas eleições, onde a Frelimo e o seu candidato saíram vitoriosos. Ao novo secretariado, Filipe News exige foco nos resultados. Felicitamos os camaradas que acabam de ser eleitos e desejamos muitos sucessos na missão que têm pela frente. Sabemos que ela exigirá deles muito empenho e dedicação. Para que a sua missão seja bem sucedida, é fundamental que todos nós, membros da Frelimo e em particular os membros do Comitê Central, os prestemos apoio necessário de forma incondicional. O presidente do partido sublinha a necessidade de coesão para enfrentar os desafios. São muitos os desafios que os esperam como secretariado e um dos segredos para enfrentá-los com sucesso é a coesão interna. Tal como fizemos ontem, temos que continuar a apostar na coesão para fazer face aos desafios da atualidade. Outro aspecto que deve nortear o trabalho do secretariado e de todos nós é o sentido de honra. Temos que honrar a nossa palavra, as nossas promessas e os nossos compromissos.
Durante a abertura da reunião do Comitê Central, Filipe Nyusi disse que quer um secretariado que reforce a coesão dentro do partido. Dos combatentes veio uma mensagem forte. Os membros do Comitê Central devem abandonar a cultura de compra de consciências. À sua chegada à reunião do Comitê Central, Filipe Nyusi era um homem descontraído. Deu a volta pela Escola Central do Partido para cumprimentar todos os grupos preparados para o receber. Acompanhou os cânticos as danças e gritou "Viva Frelimo!". Dentro da sala, Filipe Nyusi sentou ao lado dos 20 membros da Comissão Política, o núcleo duro da Frelimo. Joaquim Chissano e Armando Guebuza tiveram um lugar especial dedicado aos antigos presidentes do partido. Do outro lado estavam os restantes membros do Comitê Central, vindos de todas as províncias. A agenda era a reestruturação do secretariado do Comitê Central à luz de uma decisão tomada no 10º Congresso em Pemba. Filipe Nyusi diz que quer uma máquina diretiva consistente e coerente. A estrutura do secretariado do Comitê Central deve ser coerente, consistente e consentânea com as exigências impostas pela gestão de uma organização que cresceu de 1,5 milhão para mais de 4 milhões de membros. A Frelimo tem a tradição de meio século de adequar-se permanentemente à realidade nacional e internacional, valorizando a sua experiência da luta de libertação nacional e vivência acumulada desde a proclamação da independência. É neste sentido que decidimos ter um secretariado a tempo inteiro, ou seja, dedicado exclusivamente a essa função, um secretariado verdadeiramente executivo. Na mensagem da abertura, os combatentes deixaram um recado forte quando falaram da compra de consciências dentro da Frelimo. Centrando-se na agenda da sessão, os combatentes da luta da libertação nacional exortam a todos os camaradas aqui presentes para que abandonem o dualismo, a compra de consciências, as ambiguidades e subjetivismo, para dar lugar ao debate de ideias e eleições dos membros do secretariado, de forma a permitir que o Comitê Central delibere à luz da letra e espírito dos estatutos da nossa organização. Esta é a primeira reunião dirigida por Filipe Nyusi desde que foi nomeado presidente do Partido Frelimo. A Renamo denuncia o rapto e assassinato do seu delegado político em Gondola, na província de Manica. O porta-voz daquele partido, António Muxanga, diz que o assunto foi encaminhado à Procuradoria Provincial de Manica. Segundo o porta-voz da Renamo, a vítima identificada como Felipe Machatina foi encontrada morta na quarta-feira passada, crivada de balas. A Renamo não confia na polícia e apela à Assembleia da República e à Procuradoria-Geral a ajudar a esclarecerem o crime. Convidamos os senhores jornalistas para, através de vós, condenarmos e denunciarmos o rapto do membro da Renamo, Felipe Jonas Machatini, delegado distrital em Gondola e membro da Assembleia Provincial de Manica, raptado na noite do dia 3 de fevereiro na sua residência, cujo corpo foi encontrado ontem sem vida. É momento de condenarmos e pedirmos o envolvimento da Assembleia da República e da Assembleia Provincial de Manica no esclarecimento desses atos hediondos. Os criminosos investidos da autoridade do Estado, que se fazem de camuflados de altos dirigentes de alguns órgãos do Estado de Manica, juraram a pé juntos criar terror naquela província. Quanto ao baleamento do secretário-geral da Renamo, Muxanga revelou que está fora de perigo, mas continua na África do Sul por cautela. O secretário-geral da Renamo continua em cuidados hospitalares, mas já saiu dos cuidados intensivos, está numa enfermaria normal, mas tem que concluir os tratamentos na África do Sul.
Manuel Bissopo foi baleado há cerca de 2 semanas numa emboscada que culminou com a morte de um dos seus seguranças. Olhamos agora para o balanço do Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, que aponta que 45 pessoas morreram e mais de 20 mil perderam bens devido ao mau tempo registrado em janeiro e outubro deste ano, do ano passado. O Conselho Técnico de Gestão de Calamidades reuniu hoje para fazer o ponto de situação e recomenda às populações a se afastarem das zonas de risco. Dos 46 óbitos ocorridos no centro e norte do país, 26 foram registrados em janeiro passado. Descargas atmosféricas e ventos fortes foram as principais razões das mortes. Além de óbitos, o mau tempo destruiu cerca de 5 mil casas, maior parte no norte do país. As autoridades de gestão de calamidades dizem que nenhuma família está alojada nos centros de acomodação, uma vez que as casas destruídas foram reconstruídas com fundos do governo e de parceiros. Destas casas que foram afetadas, e como temos vindo a fazer referência, elas, quando são parcialmente destruídas, logo a seguir inicia-se o processo de reconstrução. Portanto, significa que até este momento não temos famílias que, neste caso, estão desabrigadas, significa pessoas que estejam em centros de acomodação. Reunidos no 3º Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, as autoridades decidiram apostar em campanhas de sensibilização para retirar as populações das zonas de risco. Em relação à seca na Zona Sul, projeta-se a abertura de dezenas de furos de água e distribuição de alimentos. Há, de facto, uma mobilização constante no sentido das pessoas abandonarem as zonas de risco. É um trabalho que está a surtir os seus efeitos, porque se formos a ver aquilo que é o número de pessoas afetadas em relação àquilo que era no passado, vamos verificar que este ano temos cada vez menos pessoas. O INGC, neste caso, e com recurso àquilo que são os fundos previstos no plano de contingências, né, vai, para além da assistência alimentar, também iniciar um processo de disponibilização de máquinas de perfuração para poder fazer vários furos em alguns sítios. Essas máquinas, neste caso, são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Técnico e Profissional e que, portanto, vai-se, como dizia, abrir furos naqueles distritos mais propensos, mas essa abertura de furos vai ser antecedida de uma pequena análise ou estudo geofísico para se poder avaliar, de facto, a pertinência da abertura desses furos nesses locais. As chuvas intensas que afetam o país já destruíram também 525 mil hectares de áreas produtivas, o que poderá agravar a situação de fome que atualmente afeta cerca de 500 mil pessoas. E agora, a abertura do ano letivo escolar 2016, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano disse hoje em Alto Moloque que o setor já inaugurou 350 escolas, o correspondente a mais de 800 salas para o ensino primário e secundário. O discurso do Ministro da Educação marcou a abertura do ano letivo 2016 no país. O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano falava no distrito de Alto Moloque, na Zambésia, local onde efetuou a inauguração desta escola secundária, à margem da abertura do ano letivo escolar 2016. Esta é a segunda escola de raiz que Alto Moloque tem. E ter uma escola nova é importante. Ao longo do país, hoje, nós estamos a inaugurar mais de 350 escolas. Umas do ensino primário, outras do ensino secundário. São mais de 800 salas que colocamos à disposição dos nossos... É um grande desenvolvimento. Isto aqui, mais ou menos, dá mesmo o sentimento de todo o país. Isto aqui, mais ou menos, estamos a sentir que o nosso país está a crescer. Para mim, essa escola significa um grande progresso para o distrito. É uma escola muito bonita, tem caráter de uma universidade, não de uma escola secundária. E estamos muito felizes por ter essa escola aqui conosco no distrito de Alto Moloque. Esta escola secundária custou 3,6 milhões de dólares, fundos do governo moçambicano e parceiros. Seguimos, portanto, com a informação. As alfândegas de Moçambique dão 30 dias a contar a partir da próxima segunda-feira para os proprietários de carros com matrícula estrangeira regularizarem a sua situação. Caso os donos não mudem as matrículas, poderão ver suas viaturas apreendidas e possivelmente revertidas a favor do Estado.
Pois bem, vamos olhar agora para a abertura do ano letivo escolar em Inhambane. Voltamos para esta notícia daqui a alguns instantes. O fraco aproveitamento escolar registrado no ano passado complica as contas do setor da educação em Inhambane, pois a província terá este ano um rácio de 55 alunos por professor contra 53 do ano passado. Para o ano 2016, as contas no setor de educação estão complicadas, dado que depois da redução no ano passado para 53 alunos por professor no ensino secundário, as reprovações em massa registradas em 2015 anularam por completo o esforço daquele setor, obrigando o mesmo a subir o rácio aluno-professor para 55 contra os 50 recomendados. O secretário permanente de Inhambane, Fernando Campini, reconhece as dificuldades enfrentadas pelo setor de educação, mas olha para este ano como uma oportunidade para fazer do aluno um ator ativo no processo de ensino e aprendizagem. Fazer do aluno um sujeito e não um objeto de aprendizagem. Cada um deve fazer a sua parte com a necessária mestria e engenharia para que os nossos alunos adquiram competências necessárias para a transformação dos recursos de que o país se orgulha de possuir em riqueza para o bem-estar da nossa sociedade. Para o presente ano letivo e próximo, instamos os membros dos conselhos de escola e as lideranças locais a serem mais atuantes no controle da pontualidade e assiduidade dos alunos e particularmente dos professores e gestores escolares e da atribuição de horas extraordinárias. Já o ministro da Indústria e Comércio, Max Tonella, que esteve em representação do governo central, exige aos encarregados de educação e aos docentes rigor e trabalho focado na escola. Devemos exigir que os programas de ensino sejam cumpridos e que os tempos letivos sejam plenamente utilizados. Devemos fortalecer a supervisão escolar distrital para melhorar o desempenho dos professores. Continuaremos a privilegiar a capacitação dos diretores e gestores escolares para garantir uma gestão eficaz e criativa das nossas escolas. O envolvimento da comunidade, incluindo pais e encarregados de educação, será fundamental para o controle da assiduidade e pontualidade dos professores, dos alunos, da segurança das escolas e para a monitoria do aproveitamento escolar. As cerimônias centrais da abertura oficial do ano letivo em Inhambane tiveram lugar na cidade capital, na escola secundária de Guitambatuno, onde foram premiados os intervenientes do setor de educação que mais se destacaram em 2015. Avançamos agora para a Operação Matrícula Estrangeira. As alfândegas de Moçambique dão 30 dias a contar a partir da próxima segunda-feira para os proprietários de carros com matrícula estrangeira regularizarem a sua situação. Caso os donos não mudem as matrículas, poderão ver suas viaturas apreendidas e possivelmente revertidas a favor do Estado. Em meados de dezembro do ano passado, as alfândegas de Moçambique facilitaram a entrada de viaturas com matrículas estrangeiras para o país, no âmbito da Operação Boa Viagem. De acordo com a diretiva, as alfândegas deixaram entrar carros para o país sem a inspeção pré-embarque e sem o pagamento imediato da chapa de matrícula nacional. Entretanto, o primeiro prazo para a regularização das matrículas foi de 31 de janeiro passado, que, pelo facto de haver muitos em situação irregular, acaba de ser prorrogado para permitir a retirada das matrículas estrangeiras nos carros. Vamos continuar com o processo por mais 30 dias. A começar de segunda-feira, dia 8, e terá o seu fim no dia 8 de março. E apelar a todos aqueles que tenham viaturas com matrícula estrangeira, fazerem-se presente nas instâncias de embaraço para fazerem a avaliação e proceder à regularização. Passado esse período, nós vamos continuar com a fiscalização. As alfândegas avisam que os prevaricadores que não forem regularizar as matrículas em 30 dias correm o risco de perder os carros. Quem for encontrado com matrícula estrangeira, o processo vai seguir os trâmites. Primeiro vai ao Ministério Público e vai terminar no tribunal. A viatura fica parqueada, fim do prazo, ou dependendo do acordo do tribunal, a viatura até pode se reverter ao Estado. E nós não queremos que os nossos concidadãos incorram esses processos. Por isso, sentimos, mais uma vez, estamos a dar mais 30 dias. Praticamente são 60 dias.
As alfândegas dizem que muitos cidadãos aproximam-se para fazer a avaliação do valor a pagar pela atribuição de matrículas nacionais, mas tardam a voltar para o respectivo pagamento, sobretudo os proprietários de viaturas de grande cilindragem. Celebram-se hoje 44 anos após a elevação de Matola à categoria de cidade. Na festa dos matolenses, a construção de infraestruturas foi destacada como a grande realização, mas há o reconhecimento de muitos desafios pela frente, principalmente no que diz respeito aos conflitos de terra. A dança tradicional anunciou a chegada do homem forte do município da Matola, a praça onde seria depositada a coroa de flores, em celebração dos 44 anos da elevação da Matola à categoria de cidade. Após saudar os membros da Assembleia Provincial, Calixto Costa seguiu em marcha cerimonial até depositar a coroa. Membros da Assembleia Provincial, do município e convidados seguiram o ritual. No final da cerimónia, o edil da Matola dirigiu-se à imprensa, onde renovou o compromisso de continuar a trabalhar pelo bem-estar dos matolenses. Eu falo concretamente da componente das infraestruturas municipais, falo da melhoria na coleta de receitas e alargamento da base tributária, falo também da componente de saneamento do meio, do planeamento urbano, como também do bem servir. O 44º aniversário da Matola é celebrado em meio a realizações e desafios. A disputa de terra continua a ser recorrente. Porém, Calixto dá nota positiva às ações que permitiram minimizar o que chamou de conflito de Duarte. Quando iniciamos, tínhamos números elevados, falo de perto de 4 mil conflitos, que não são conflitos de terra. Eu tenho dito que a terra pertence ao Estado. O que o Estado atribui aos singulares é o direito do uso e aproveitamento dessa terra. É por isso que eu digo que é conflito de Duarte. Infelizmente, nós temos estado a trabalhar afincadamente para reduzir o número desses conflitos de Duarte. O MDM, o único partido da oposição na Assembleia Municipal da Matola, também está preocupado com a situação e diz que a solução passa por acabar com a corrupção. E nós temos estado a trabalhar com o Executivo no sentido de conseguir ultrapassar este problema. Mas este problema está associado à corrupção. Infelizmente, esta situação de corrupção acaba minando muito e não se consegue ultrapassar a questão de conflito de terra. O posto administrativo da Matola foi criado em 1945 e anos depois tornou-se Vila de Salazar. A 5 de fevereiro de 1972, a vila foi elevada à categoria de cidade e depois da independência recupera-se o nome original e passa a denominar-se Cidade da Matola. A celebração dos 44 anos da Matola contou com a presença das presidentes dos municípios de Manjacaze e Chocwe, que veem na Matola um exemplo de desenvolvimento a seguir. A festa do 44º aniversário da Matola contou com convidadas especiais. Trata-se da edil do município de Chocwe, Lídia Costa, e Maria Helena Langa, de Manjacaze. Para as dirigentes, Matola é um exemplo a seguir, uma vez que tem conseguido atender as necessidades dos munícipes. É possível notar através do melhoramento das vias de acesso, melhoramento do abastecimento de água e através do próprio modo de viver da nossa população. Apesar de estarmos a viver em Manjacaze, distantes da Matola, mas conseguimos notar que grandes passos foram dados e o município da Matola está de parabéns. As vias de acesso estão em condições, é verdade que ainda precisa de fazer mais, mas está a pavimentar as ruas, como vimos no princípio, está a inaugurar, entregar muitas estradas à população, é um feito positivo. Aos olhos das presidentes, a Matola aos 45 anos será melhor do que é, com um desenvolvimento acentuado e com munícipes satisfeitos. Acredito que teremos dado melhores passos ainda do que os que já demos até agora. A resposta será mais efetiva e a população estará cada vez mais segura de que este é o município que as pessoas querem. Uma Matola grande acima do que nós estamos a ver. A festa dos matolenses teve seguimento na sede do município e culminou com diversas atividades culturais. Saímos agora para um curto e breve intervalo, voltamos já a seguir, mas antes a taxa de referência cambial e o comportamento do metical em relação a algumas das principais moedas do planeta.
nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta e seguimos com a informação no Jornal da Noite e agora a nossa viagem até a cidade de Pemba, onde o Conselho Municipal necessita de 10 milhões de meticais para reassentar 72 famílias afetadas pelas chuvas que caem naquela região do país. Mesmo sem os 10 milhões de meticais necessários, a idilidade já identificou, num levantamento efetuado nesta fase, um total de 72 famílias que deverão ser reassentadas em 2 centros nos distritos vizinhos de Mekofe e Metuge, uma vez que a cidade de Pemba já não se dispõe de espaço para acomodar os afetados pelas enxurradas. Já estamos a trabalhar desde novembro com os distritos vizinhos. Refiro-me ao distrito de Mekofe, na zona de Muitua, onde identificamos um espaço numa zona alta. Estamos a negociar neste momento, razão pela qual nós dissemos que precisamos de 10 milhões de meticais, mesmo para o pagamento das benfeitorias que ali existem, algumas machamas. Como também temos na zona de Miese algum espaço que também está reservado para o efeito e também na zona de Mituge. O que está acontecendo neste momento, o município está a cautelar a entrega de terrenos de uma forma apressada, como aconteceu em 2013. E o resultado foi, depois das chuvas, as pessoas venderam o espaço e voltaram nas zonas. Desta vez a política vai ser diferente. Vamos fazer um levantamento consistente e exigente. Vamos colocar as pessoas nos lugares seguros, vamos reassentar. E toda pessoa que nós formos a tirar na zona de risco, vamos ter que destruir a antiga residência para não ter coragem de voltar ao local onde anteriormente vivia. O Conselho Municipal de Pemba entende que o facto de se transferir para Mekofe e Metuge não trará transtornos às famílias, uma vez que os centros de reassentamento irão distar até 30 quilômetros da cidade de Pemba. É preciso entender que estes distritos estão nas zonas periféricas da cidade, não é assim muito distante. Estamos a falar de Miese, estamos a falar da zona de Muitua, que está mais ou menos a 5 quilômetros do cruzamento, Miese, que está a 12 km da cidade, e Metuge, então, é como se estivesse dentro da cidade, então isso não é problema. Os transportes estão garantidos, temos transportes semicolativos. Neste momento, o Conselho Municipal de Pemba está a envidar esforços para juntar fundos por forma a garantir o reassentamento dos afetados pelas chuvas. Segue pelo país o processo de bancarização da economia. O BCI passa de 9 para 15 unidades de negócios na província da Zambésia. Este dado foi tornado público por Paulo de Souza, presidente do Conselho, da Comissão Executiva, no quadro da nova agência do BCI, localizada no 5º bairro, na Moinho, em Quilimane. A nova agência do BCI, ora inaugurada, está a sensivelmente 15 quilômetros da cidade de Quilimane e vem aliviar a procura da banca por parte da população aqui residente. A rede comercial do BCI na província da Zambésia passa a contar com 15 unidades de negócio, 5 na cidade de Quilimane, incluindo um centro integrado de negócios com um espaço BCI exclusivo, e agências nos distritos de Alto Mookwe, Gurue, Mucuba, a partir de sábado com 3 agências e um centro BCI exclusivo, Murumbala, Milange, Mupeia,
e Mangueja da Costa. Vamos participar também no evento da inauguração do Centro de Negócios Integrado do Banco Comercial de Investimentos BCI em Mucuba. Sabemos que há outros investimentos e outras agências que estão também em estudo para proporcionar serviços bancários a outros distritos que, como foram mencionados, são 13 na província de Zambésia que ainda não têm bancos nem serviços bancários. Para o edil de Climano, o BCI está a satisfazer as expectativas da população ao aproximar cada vez mais a banca aos bairros. Só nesta avenida Júlio Nyerere temos mais de 6 ATMs construídas e montadas em menos de 2 anos. Isto significa progresso. Decorrente da estratégia de bancarização da economia que lançamos em 2007, a província da Zambésia conta atualmente com 30 balcões em 9 dos 22 distritos. O presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo de Sousa, refere que a expansão de agências vai continuar um pouco pelo país. A província da Zambésia registra anualmente 1000 licenciamentos de novas iniciativas empresariais. Ramos do comércio, transportes e prestação de serviços são os que mais efetuam licenciamento naquela instituição. O balcão de atendimento único da Zambésia registra fluxo de empresas que procuram fazer o licenciamento. Os ramos de transporte, comércio e prestação de serviços são os que mais dão entrada. Em termos de licenciamentos, nós estamos no número estável, temos tido afluência de muitas empresas, sobretudo no ramo do comércio e prestação de serviço, como a área dos transportes. Qual é a média anual em termos de licenciamento? Anual, podemos falar de uma média de cerca de 1000 licenciamentos. Exato. Mensalmente? Mensalmente, nós temos uma estatística de, por dia, mais ou menos 3 processos. Estamos a falar de uma média de 20, 30 processos. Exato. E depende do momento de pico, há momentos de mais afluência, há momentos de menos afluência. Exato. A diretora executiva do Balcão de Atendimento Único refere que o ambiente de negócios na Zambésia é saudável e, por isso, convida mais empresas a entrar na província. O ambiente de negócios na província, digamos que é satisfatório, não é? Tanto mais que temos os nacionais a investir, isso é muito bom. Isso é muito bom, temos dos proponentes que aderem ao baú, a maior parte são nacionais e com investimentos nacionais, isso é muito bom. E jovens até, então significa que o ambiente de negócios é favorável, não é? A aparição de novas empresas, novos estabelecimentos industriais, comerciais, etc. Entretanto, o balcão de atendimento único está a funcionar há mais de 8 meses em instalações emprestadas e até ao fim deste trimestre a diretora executiva espera que a instituição tenha instalações próprias. Entra hoje em vigor, de forma definitiva, o regulamento sobre a gestão e o controle do saco plástico, uma medida que visa reduzir os efeitos prejudiciais ao ambiente. Entretanto, a fiscalização do cumprimento da medida só começa na segunda-feira. A partir de segunda-feira, uma equipa multissetorial passará pelos mercados, fábricas e estabelecimentos comerciais em todo o país para fiscalizar o cumprimento do regulamento que, entre várias medidas, obriga os estabelecimentos comerciais a cobrar em separado o preço do saco plástico. As empresas fabricantes e importadoras do material também serão fiscalizadas, pois estão proibidas de produzir ou vender saco plástico com espessura inferior a 30 micrômetros. Aos agentes e empresas que violarem o regulamento serão aplicadas multas que variam de 28 a 80 salários mínimos. Isto é, os infratores podem pagar ao Estado até 240 mil meticais. Além da multa, o material proibido será apreendido e, consequentemente, destruído. Os fabricantes e revendedores que ainda dispõem de grandes quantidades de saco plástico proibido podem declarar ao Estado para prevenir multas. A partir desta sexta-feira, todos os fabricantes devem detalhar no material o nome e ou logotipo da empresa, discriminar a quantidade de material reciclado usado e a espessura do saco plástico. Com as medidas,
As autoridades pretendem reduzir os efeitos nocivos do material na saúde e no meio ambiente. Esta é a maneira encontrada pelo governo para, de forma gradual, banir o saco plástico por materiais ambientalmente saudáveis. Momento de observarmos mais um curto e breve intervalo. Antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. No dia que Maputo vai ser uma cidade quente com 32 graus Celsius previstos, em termos de máxima e uma mínima de 22 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 29 de máxima, mínima de 23. Para Inhambane, prevê-se uma máxima de 31 graus Celsius, uma mínima de 22 graus. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 31 graus Celsius, uma mínima de 25. Para Chimoio, 29 de máxima, mínima de 22 graus. Para Quilimane, 32 de máxima, mínima de 25. E Tete, seguramente a cidade mais quente do país amanhã, com 35 de máxima e uma mínima de 25 graus. Espera-se para Nampula uma máxima de 31 graus Celsius, uma mínima de 23. Para Pemba, 31 de máxima, mínima de 24. E para Lixinga, uma vez mais a cidade mais fresca do país, com 26 de máxima e uma mínima de 17 graus. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira, com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Abrimos agora a janela para as notícias do estrangeiro. A fronteira da Turquia com a Síria foi hoje fechada a sul da cidade turca de Kilis, deixando milhares de pessoas concentradas do lado sírio que tentavam escapar à ofensiva do regime de Damasco. Dezenas de milhares de civis deixaram a cidade de Alepo, alvo desde segunda-feira de uma vasta ofensiva do exército do presidente sírio Bashar al-Assad, apoiada por intensos bombardeamentos da aviação da Rússia, seu principal aliado. Entre 60 mil e 70 mil pessoas estão a deslocar-se a partir dos acampamentos do norte de Alepo em direção à Turquia, afirmou na quinta-feira o primeiro-ministro turco em declarações proferidas em Londres. A Organização dos Direitos Humanos da Síria reportou que cerca de 40 mil civis da região fugiram das suas casas desde segunda-feira e que outros milhares se encontravam sem abrigo perto da Turquia. A Turquia, que já acolhe cerca de 2,5 milhões de sírios no seu território, advertiu o regime de Damasco e os seus cúmplices russos sobre a gravidade da situação. O regime bombardeia implacavelmente, mas o mundo cala-se. É uma situação terrível, lamentou um dos refugiados. A guerra na Síria, iniciada em março de 2011, já provocou mais de 260 mil mortos, 13 milhões de deslocados internos e ainda 4,6 milhões de refugiados. As duas principais centrais sindicais da Grécia protestam contra a reforma da segurança social avançada pelo governo de Atenas e em avaliação pelos credores internacionais.
As mobilizações iniciaram com uma paralisação parcial no setor dos transportes, enquanto os jornalistas anteciparam o protesto e cumpriram uma greve de 24 horas para garantirem a cobertura mediática da jornada. A Confederação Geral dos Trabalhadores da Grécia, o setor privado, a União dos Funcionários e o setor público exigem a retirada de um projeto de reforma exigido pelos credores internacionais, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, que prevê um aumento das contribuições, para além de reduções nas futuras pensões. O movimento grevista afetou as estações de serviço que funcionaram a meio gás durante algumas horas. O Ferroviário de Maputo e a Liga Desportiva de Maputo defrontam-se este sábado no Estádio Nacional do Zimpeto, em partida da Supertaça em Futebol e que vai marcar a abertura oficial da época futebolística 2016. O embate deste sábado, que terá como palco o Estádio Nacional do Zimpeto, a partir das 15h15, é aguardado com muita expectativa, uma vez que vai permitir às duas equipes avaliar o seu estágio de preparação para a época que se avizinha, com destaque para as afrotaças. Os locomotivas da capital do país, campeões nacionais, estiveram recentemente na vizinha Suazilândia, onde realizaram vários jogos com equipes locais e depois participaram de um quadrangular que envolveu, para além do Ferroviário de Maputo, Desportivo, o Estrela Vermelha e a equipe do Ghana, os Inkosi Acax Futebol Clube. Por seu turno, a Liga Desportiva de Maputo, vencedora da Taça de Moçambique, que esta época vai ser treinada pelo ex-capitão dos Mambas, Dário Monteiro, efetuou um estágio na vizinha África do Sul para depois realizar um jogo de preparação com os ganeses dos Inkosi Acax Futebol Clube, tendo goleado o seu adversário por 6-1. Na época passada, estas equipes defrontaram-se duas vezes no Moçambola, com a Liga Desportiva a vencer o seu adversário por 3-1 na primeira volta e o Ferroviário de Maputo a retribuir com vitória de 1-0 na segunda volta. Nas competições africanas, o Ferroviário de Maputo é a primeira a entrar em ação neste mês, devendo defrontar o Mashoud Shift de Botsuana na pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos. A Liga inicia a corrida pela fase final da Taça CAF, apelidada Taça Nelson Mandela, no próximo mês. O seu adversário sairá da pré-eliminatória neste mês entre Sagrada Esperança de Angola e Ajax de Cape Town, da África do Sul. O vencedor desta supertaça, Mário Coluna, vai receber uma taça e medalhas, enquanto o finalista vencido vai receber apenas medalhas. Obrigado pela audiência. O Jornal da Noite fica por aqui. Despedimos-nos, marcamos novo encontro por amanhã pontualmente às 19h mais 55 minutos. E nessa altura traremos mais informação. Votos de um bom final de semana e até breve. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. STV também é desporto. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito.